Bom dia aos irmãos que estão aqui em nossa igreja, bom dia àqueles que estão nos ouvindo pela internet, que nós tenhamos um dia abençoado, um início de semana abençoado, uma semana completa abençoada pelo nosso Deus. Nós vamos estar orando, pedindo a orientação do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Pai, que Tu possa, Senhor, estar recebendo, Pai, a nossa adoração e o nosso louvor nesse momento, sendo guiados, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai, porque sem a atuação do Espírito Santo, sabemos que não é possível, Pai, chegar na Tua presença. E nem através do sangue de Jesus Cristo, Pai, se não for através dele, nós não conseguimos também chegar ao Teu trono de graça, com o perdão dos nossos pecados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Pai, muito obrigado, Pai, por nos dar esse acesso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, dá-nos, Senhor, um dia abençoado na Tua presença, onde nós possamos louvar e bendizer o Teu santo nome com muita alegria, com muita satisfação, e que hoje, Senhor, seja um dia especial na Tua presença. Abençoa as famílias que estão nos ouvindo agora nesse momento, os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão trabalhando, os irmãos que vão vir para a Tua casa nessa manhã para prestarem um culto a Ti, os irmãos que já estão aqui prestando um culto a Ti. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos e fala, Senhor, de maneira especial aos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Nós vamos começar a adoração e o louvor através dos cânticos espirituais, mas antes eu gostaria de te convidar. Se você ainda não faz parte do nosso canal, vai estar aparecendo para você aí como você pode fazer para se inscrever nesse canal. Primeira Igreja Batista, São José do Imbaçaí, Maricá, né? Você não bota o Maricá, mas até o São José do Imbaçaí. E você pode estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as pessoas que estão aí no seu grupo, que são amigos seus, para que eles recebam essa palavra, que eles recebam esse culto. E assim você vai estar ajudando nesse trabalho que a Igreja São José do Imbaçaí está realizando nesse tempo de pandemia. Nós não estamos podendo fazer tudo aquilo que nós fazíamos antes da pandemia, mas nós encontramos essa ferramenta que é a internet. Então nós podemos usá-la. E os irmãos que estão nos assistindo agora nesse momento podem ajudar, compartilhando, estando levando esse culto para outras pessoas. Então nós estamos em uma mesma família nesse momento, reunidos em adoração, a família espiritual que realiza esse culto. Então você faz parte da nossa família espiritual. Então vamos louvar ao nosso Deus com o primeiro cântico. Tu és bom. Vamos dizer isso, declarar isso ao nosso Deus, porque verdadeiramente Ele é bom. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia. Adorarei.
Nesse instante nós vamos passar um momento de intercessão, onde nós temos visto o poder de Deus atuando na vida daqueles que são objeto das nossas orações. E nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet. Hoje é dia da esposa do pastor, então hoje a Cristina já recebeu um abraço meu lá em casa, primeiro abraço que ela recebeu hoje, e as esposas dos pastores que recebam o nosso abraço fraternal aí, né, espiritual em suas vidas, e que fortaleça cada esposa de pastor, para que elas possam estar, em primeiro lugar, ajudando o seu esposo no ministério, cuidando dele bem, né, sendo uma boa esposa para o seu marido pastor, mas depois que possa ter sabedoria, que possa ter força, que possa aguentar, né, a vida ministerial, porque acompanha o ministério do seu marido, a esposa, e se prepare também emocionalmente para tudo aquilo que acompanha o ministério pastoral. Então, que Deus abençoe todas as esposas dos pastores que estão nos ouvindo nessa manhã. Nós temos a irmã Marisa, que ainda não é membro da nossa igreja, mas tem vindo assistir os cultos. Ela pede pelo seu enteado e pelo negócio. A tia da Michele, uma vizinha nossa que está enferma. Márcia e a Fátima, o Márcio, irmão da Cristina, que contraiu a Covid-19 junto com a sua esposa. O Moisés e família, a Tamires, que é a sua esposa. A Edmeia, mãe da irmã Edir. A irmã Darcir. A Beth, a minha cunhada, graças a Deus, a Covid-19 veio com muita intensidade sobre a vida da minha cunhada, mas ela está na iminência de sair do respirador, já está com as suas taxas melhorando, né? E nós pedimos a Deus para que ela não precise fazer a traqueotomia, porque ela ainda está entubada, e em algumas situações tem que haver a traqueotomia. Então, para que não haja esse processo, mas se houver também, está nas mãos de Deus. Deus está cuidando da maneira dele, né? A gente tem que saber disso. Então, ontem eu estava conversando com meu irmão Oswaldo. Deus tem dado ali forças a ele nesse momento. Eu tenho certeza que tem sustentado a Carolina e o Rafael também. E vamos continuar as orações e nós já estamos vendo o poder de Deus na vida dela. Joaquim Henrique, que é uma criança, precisa muito das nossas orações, problema de coração. Rosane Carrara, irmã do nosso irmão Wilton, que ele falou que está tendo muita dificuldade no tratamento, porque ela tem ficado muito nervosa, né, irmão Wilton? Que Deus dê tranquilidade a ela, para que ela possa fazer o tratamento que ela precisa, tá? A Benaia, porta de emprego. Adriano, esposa do André. O Anderson Silva, filho do Amaro. A dona Marlene, mãe da Cristina. Os irmãos Deusi, Francisca, Sarinha, Rosane, problemas de coluna. Antônio Miguel, Nazaré. A irmã Maria Elita, Taizinha, Carlos Mendes, irmão Isaías, Zaide, os médicos, os enfermeiros, nosso bairro em São José, Maricá e autoridades. Pai amado, colocamos, Senhor, esses pedidos em Tuas mãos. Não precisamos repeti-los, porque o Senhor já os ouviu e sabe a necessidade, Senhor, de cada irmão, de cada pessoa que está aqui nessa coluna de oração. Que Tu possas estar alcançando, Senhor, com o Teu poder e derramando, Senhor, as Tuas bênçãos sobre essas vidas. E, Senhor, entrando com providência em cada necessidade. Abençoe nosso bairro, abençoe nossas autoridades. Abençoe, Senhor, os outros pedidos que fizemos às famílias, no nome de Jesus. Amém. Você pode estar também, nesse instante, realizando também a sua entrega dos seus bens. Nós temos aí aparecendo para você a conta da nossa igreja e o CNPJ dela. Você pode estar fazendo pelo CNPJ um Pix, que ali já fica inclusive registrado, se você futuramente quiser fazer outras contribuições. Mas contribua com aquilo que propor em seu coração.
nós não colocamos valores, porque o valor tem que ser colocado por Deus em seu coração. E se você sentir que Deus está falando ao teu coração para contribuir com essa obra, contribua, mas contribui com alegria, sabendo que a tua oferta estará ajudando na obra do Senhor. Nós vamos estar continuando a louvar ao nosso Deus com mais um cântico, Ousado Amor. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, envelhecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
irmãos. Nós vamos estar refletindo no tema morte na panela. E o texto está em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 41. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra lida. Aplica ela em nossos corações, esvazia o teu servo, enche com teu Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Aqui nós vemos Eliseu indo para Gilgal. Historicamente, Gilgal, ele foi o primeiro acampamento do povo de Israel ao entrarem na terra prometida. Em Gilgal, Deus fez algo com o povo naquele momento. Ele circuncidou aqueles que haviam nascido no deserto. E aquela circuncisão representava o seguinte: que ele estava removendo a vergonha do Egito e deixando para trás. Interessante, isso poderia ter acontecido no deserto, mas Deus tinha um propósito de fazer isso na entrada da terra prometida, no primeiro acampamento. Logo assim que eles atravessaram o Rio Jordão, o primeiro lugar onde eles acamparam foi Gilgal. E ali o profeta Eliseu estava junto com uma escola de profetas, um seminário, né, com homens sendo preparados ali. Em alguns textos não diz que eram filhos dos profetas, mas que eram profetas mesmo, em alguns textos, tá? Ou alunos preparando-se para serem profetas. Naquela terra havia fome, e não é desmerecimento nenhum nós passarmos o fome, e momentos de crise, momentos de dificuldades. Ele é crente, está passando por momentos de dificuldades. Não é desmerecimento, não é porque o crente está em pecado que ele pode estar passando por um momento de crise, não é porque ele é fraco, não é porque ele fez algo que desagradou a Deus. Faz parte da nossa vida essas circunstâncias, né? E o profeta Eliseu, ele também estava inserido nesse tempo de fome. Ele era um homem de Deus, era um homem que fazia a vontade de Deus, mas ele estava também vivendo nesse período de fome. Então ele atravessava também esse momento de crise. Nos momentos de fome, nos momentos de crise, são aonde, em algumas vezes, nós enfrentamos também crises espirituais. Mas por que elas acontecem na nossa vida? Porque são consequências de atitudes que nós tomamos nos momentos de crise. Nós podemos agir mal nos momentos de crise, e aí essa crise que ela está acontecendo no mundo natural, ela passa a existir também no mundo espiritual. Então havia fome naquele lugar, e existia também a morte circundando
aquele lugar, as pessoas que estavam ali. As pessoas, muitas delas morriam de fome, os animais morriam de fome nesse período de crise, as plantas, elas pereciam nesse momento de fome, tudo acontecia, as pessoas morriam nesse momento de fome, nesse momento de crise. E nós vamos passar por momentos de crise também, mas não podemos deixar que algo natural que acontece com todo o ser humano, porque em alguns púlpitos é pregado que o crente não passa por esses momentos assim, não tem, ele não tem doença, ele não tem dificuldades na família, o lar está tudo bem, né? O emprego está tudo bem, a situação financeira está tudo bem, mas isso é uma inverdade. Todos nós passamos por esses momentos. Então nós temos que tomar cuidado de vivê-los, esses momentos naturais, mas sabendo que nós temos uma vida espiritual a ser também ali preservada. E essa vida espiritual, ela pode sofrer com atitudes erradas que o tempo de crise pode nos proporcionar. Agir errado, murmurar ou fazer uso de algo que é indevido, cometer alguns erros com relação a relacionamento com alguém, né? Às vezes está acontecendo um problema na família, de doença. Quantos de nós já não passou por isso? Acho que todos nós já passamos por isso, onde um familiar nosso ficou doente, onde passou por alguma dificuldade. E aí o que aconteceu? Houve uma instabilidade no meio da família. E quando há uma instabilidade no meio da família, às vezes há brigas entre parentes, entre irmãos, entre pessoas que se amam, que tem ali até o sangue, né, familiar em suas vezes, mas isso daí provoca o quê? Às vezes desentendimentos, às vezes crises de relacionamentos que chegam até as raias do afastamento total. Não, fulano para mim morreu. Usa até esse tipo de frase, que eu acho ela péssima, você matar alguém dessa forma. Fulano para mim morreu. O crente não pode nem usar esse tipo de frase, matar alguém dessa forma no relacionamento. Nós vivemos no perdão, nós vivemos dentro do perdão de Deus. Esse perdão de Deus, ele não vem só sobre nós, ele tem que ser algo que está dentro de nós também, para que nós perdoemos. Por pior que tenha sido aquilo que alguém fez com você, você precisa perdoar. O perdão, ele tem essa característica, tá? E nós temos que viver essa realidade. Então, os momentos de crise, os momentos difíceis, eles vão acontecer, podem afetar a nossa vida natural no decorrer dela, mas nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual e não deixar que isso afete a nossa vida espiritual. Segundo lugar, a gente vê que aqueles homens estavam assentados na presença do homem de Deus. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, nos momentos difíceis, nós precisamos estar diante de Deus. É uma das coisas que nós devemos fazer. Ah, não, agora é hora de eu cuidar da minha vida, cuidar da minha família. Você vai cuidar, mas você vai cuidar diante de Deus. Aqueles homens não abandonaram seus familiares, não fizeram isso. Até porque Eliseu, ele não deixaria que isso acontecesse, não prepararia homens que abandonassem suas famílias, não é verdade? Mas aqueles homens também não abandonaram o propósito no qual eles queriam alcançar, que é o quê? Se prepararem como profetas de Deus. Eles estavam ali em preparo. Então, nós, quando passamos por esses momentos de crise, nós temos que ter um acompanhamento. Nós devemos estar acompanhados. Ah, eu quero andar sozinho no meu momento de crise. Não, procure
irmãos, procurem seus líderes espirituais, procurem apacentadores. Naquele momento, esses homens, eles estavam buscando um acompanhamento nesse tempo de crise. Eles iam procurar a comunhão entre eles também. E eles não passaram esse momento desacompanhados. Eles tinham que ter um direcionamento de Deus. Então eles estavam ali diante de Eliseu procurando um direcionamento naquele tempo difícil. Nós temos que viver esses momentos difíceis com inteligência, sabedoria e entendimento. Nós temos que, nos momentos difíceis, ter essas coisas nos acompanhando, a sabedoria, sermos sábios, porque sem sabedoria nós não vamos conseguir enfrentar momentos difíceis em nossa vida. Sem inteligência nós não vamos conseguir sair de algumas situações. Então nós precisamos buscar isso. Nós temos que analisar a situação, nós temos que entender o problema e nós temos que buscar o direcionamento de Deus. Quando está passando um momento de crise, parece que nós ficamos um pouco atordoados. Estamos na crise, parece que ficamos um pouco atordoados. Não, nós temos que buscar o equilíbrio no momento difícil. Não adianta nada, por exemplo, nós sermos crentes em Cristo Jesus, dentro de um lar onde nossos irmãos, nossos parentes não são crentes em Cristo Jesus. Aí vem um momento de crise, vem um momento difícil. Para onde as pessoas vão olhar? Espera aí, vão buscar um porto seguro. E se nós tivermos o equilíbrio para estar naquele momento agindo com sabedoria, com inteligência, buscando, a saída para aquela situação, elas terão ali em nós um exemplo a seguir. Mas qual tem sido o exemplo dos crentes em tempos de crise? Qual tem sido o nosso exemplo? Será que nós temos nos comportado de uma maneira indevida nos momentos de crise? Será que nós ficamos mais desesperados ainda do que aqueles que não conhecem a sabedoria de Deus, não têm a Jesus Cristo em seu coração? O crente precisa ser equilibrado, A palavra de Deus nos orienta a isso. Um crente que não tem equilíbrio no tempo de crise, ele realmente não pode passar bem por momentos difíceis. Nós podemos passar bem por momentos difíceis. A realidade é essa. Porque a gente vê isso, por exemplo, com Daniel. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, ele estava na cova dos leões. Ele lutou com os leões. Ele se desesperou quando foi jogado na cova dos leões. Ele ficou com medo quando foi jogado na cova dos leões. Ele ficou orando. Ele ficou lá dentro com os leões. Tem até um quadro muito bonito, se eu não me engano, é no Museu do Louvre, que mostra ali Daniel dentro da cova dos leões, ele acariciando ali a juba de um leão bonito. Não sei se vocês já viram esse quadro. Eu já vi pela internet, claro que eu não fui lá, eu já vi pela internet, ele acariciando a juba daquele leão. E olha que aqueles leões não eram leões de gatinho não, jogou, mas era mais gatinho do que leão, não. Tanto que depois que ele tira Daniel dali, os outros que jogaram também vão para a mesma cova. Então não era bicho tranquilo não. É igual na fornalha. A fornalha de Sadraque, Mesaque e Abidnego era tranquila, não estava muito quente não, tá. Os que foram jogar eles morreram, porque ela estava
quente 7 vezes mais, eles esquentaram 7 vezes mais do que o normal. Aquelas pessoas que foram jogar eles, foram queimadas, morreram. E eles passaram por esse momento. O crente, ele passa por esses momentos difíceis de uma maneira equilibrada. Ele tem tranquilidade em seu coração, ele tem esperança. Ele sabe que aquele momento é um momento de prova. Ele sabe que aquele momento é um momento no qual as pessoas vão estar observando também como serão as nossas atitudes. Em terceiro lugar, quando Eliseu, ele está ali cuidando dos profetas, algo ele faz. Ele chega para Geazi, o seu servo, Geazi. Depois a gente vai falar sobre Geazi e sobre os outros que estavam ali também. Mas ele chega e fala assim: prepara, em algumas traduções, um caldeirão. Em algumas outras, como essa que nós vemos, prepara uma panela grande, para a gente poder servir a todos esses alunos que estão aqui. Sabe, Eliseu, ele era um homem que ele esperava sempre abundância. Ele não esperava pouco, não. Era um homem que agia na esperança de abundância, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Nós nos esquecemos disso. E ele fala assim: prepara. Aí Eliseu deve ter pensado assim: não, deve ser uma panelinha pequena, porque a coisa está braba. Ele vai mandar pegar uma panela pequena. Prepara uma panela grande. Isso é o que? Esperança de abundância. Antes um pouco, Eliseu, ele recebido, uma mulher, ele procura Eliseu e fala: olha, um dos filhos dos profetas morreu, ele era seu servo, e agora nós temos 2 filhos, e os 2 filhos vão ser vendidos como escravos, porque nós não temos como pagar as nossas dívidas. O que você tem em casa? Eu não tenho nada, eu só tenho um pouco de azeite e tal. Falei: ela tinha, tá? Aí ele fala assim: então tá bom, pegue vasilhas dentro da tua casa, sai para os vizinhos em volta da tua casa e pegue muitas vasilhas. Em algumas traduções assim, não poucas vasilhas, pega muitas vasilhas, porque ele confiava no derramar de Deus. Ele confiava naquilo que Deus ia colocar diante dele. Deus ia colocar abundância mesmo no momento de fome. E ali, né, eles poderiam estar pensando assim: que panela, encher com o quê? Se tudo estava morrendo em volta por causa da fome. Nós vamos encher com o quê? Com vento? Nós vamos comer brisa? Mesmo que não houvesse plantas ali, naquele lugar em volta, na hora que Eliseu falou assim: vai lá e enche, ia nascer planta naquela mesma hora. Ia nascer planta naquela mesma hora. Deus iria agir sobrenaturalmente. Colocou-se um pouquinho no fundo da panela. Foi um pouquinho? Quantos pães e peixes tem aqui? Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Tá bom, daí. Mas Senhor, tem 5.000 pessoas aqui. Como é que a gente vai servir, Senhor? Vamos abençoar. Abençoou. Sobrou o quê? Sobrou ainda 12 cestos. Mesmo que eles pegassem pouco, jogassem dentro daquela panela, aquela panela ia transbordar, aquela panela ainda ia ser pequena. Isso daqui é um excelente exemplo para nós. Nós, nesses momentos difíceis, nós achamos que vai ser difícil da gente receber alguma coisa. Irmãos, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, tem gente recebendo muita coisa.
Tem gente transbordando de bênção. E ainda poderia vir mais, porque às vezes a gente coloca uma panela pequena diante de Deus. A verdade é essa. Confiamos pouco. Se nós confiássemos muito, muito viria, muito mais. Mas Deus tem chuvas para derramar, mas qual o tipo de balde que nós temos colocado para colher essa chuva? Um baldezinho pequeno, né? Um potezinho, colocar um potezinho que não vai chover muito não está chovendo. Coloca um balde, mesmo que você não veja a chuva, ele vai encher, ele vai transbordar. Então não pense que Deus, nos momentos de crise, Ele vai deixar de derramar as suas bênçãos sobre a nossa vida. Não. Coloque a panela grande diante de Deus. Coloque-se diante de Deus e Deus vai derramar. Nós podemos confiar. Eliseu, ele era um homem de Deus, confiado num Deus de abundância. Nós temos um Deus de abundância nas nossas vidas. Nós podemos estar nesse momento espiritualmente abundantes diante de Deus, fazendo muita coisa diante de Deus. Eu não posso fazer nada, porque você tem colocado pouco diante de Deus. Se coloque diante de Deus e fala assim: Senhor, o que eu posso fazer nesse momento tão difícil? Ele vai começar a jogar dentro da panela, dentro da sua vida. Você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tua vida vai transbordar bênçãos nesse momento tão difícil. Senhor, é um momento de necessidade. Você não vai passar necessidade diante de um Deus abundante. Como? Não tem como. Se você serve a um Deus abundante, você não pode temer a necessidade. Mas nós não confiamos em colocar coisas grandes diante de Deus, até oferecer coisas grandes diante de Deus. Às vezes nós oferecemos muito pouco a Deus, a realidade é isso. Mas começa a colocar coisas grandes diante de Deus, se também coisas grandes não virão na sua vida. Eu estou falando de tudo, em todas as áreas. Está falando de dinheiro, está falando de bens, está falando... Eu estou falando de tudo, dinheiro, bem, vida espiritual, vida sentimental também, porque muitas pessoas estão passando por momentos de sentimentos que estão destruindo as suas vidas emocionais. Coloque a sua vida diante de Deus, você vai transbordar vida abundante, porque Ele veio prometendo o quê? Em mim terás vida e vida em abundância. Em quarto e penúltimo lugar, cuidado, não deixe que outros tomem o seu lugar naquilo que você precisa fazer. E o que aconteceu? Foi isso que aconteceu naquele momento. Geazi, se a gente vê, quarta-feira passada eu estava falando dele também, em alguma coisa que na visão espiritual ele não conseguia ver, e Eliseu estava vendo tudo, via com a visão espiritual. Geazi não tinha visão espiritual. Geazi também, ele foi desmazelado nesse momento, que ele pede naquele momento a Geazi, o seu servo. Geazi era o servo: prepara a comida. Aí um outro vai e fala assim: eu vou, bem intencionado, eu vou, mas a ordem foi dada a Geazi. Aí o outro foi, bem intencionado, chegou lá, encontrou as parras bravas. Ali, esse tipo de erva, ele tem vários nomes. Eu estava pesquisando, as caloctídeas, né, que diz aqui, eram frutinhas. Elas eram parecidas com pepinos, elas eram pequenas, eram espécies de frutinhas trepadeiras. Então aqui está dizendo parra brava, e tinha outros nomes também.
baga do deserto, uma série de coisas que ela, vários nomes que ela era chamada. Aquele homem não conhecia. E aí aquele homem veio, pegou as frutas. Eliseu não teve nenhum trabalho de olhar: o que você pegou? Eliseu não, Geazi. O que você pegou? Não, ele chegou lá, pegou e descascou as frutinhas lá, jogou o que tinha que jogar lá dentro da panela. Geazi, que estava lá, não diz o texto, mas talvez estivesse mexendo, nem olhou direito, falou: vamos lá, né? E colocou aquilo tudo na panela. E todo mundo confiou. Quer dizer, Eliseu sabia, na realidade, que Eliseu tinha uma visão espiritual, sabia que tinha morte na panela. Só que aquilo era um aprendizado também para os discípulos naquela ocasião, para aqueles alunos. Eliseu sabia. E todo mundo confiou naquele rapaz. Aquele rapaz não tinha condição de trazer coração, bem intencionado, mas trouxe veneno. Nós estamos vivendo um momento em que alguns irmãos têm decidido ficar em casa e escutarem cultos pela internet. Tem irmãos que querem estar ouvindo sempre a palavra de Deus, e hoje nós temos aí rádios, nós temos a internet, nós temos o YouTube, no qual nós podemos abrir e ouvir várias mensagens. E olha, muitas delas serão mensagens bem intencionadas, de boa intenção daquelas pessoas que estão pregando, mas muitas delas virão com um veneno por trás, porque aquelas pessoas que estão fazendo podem não estar preparadas para estar trazendo uma mensagem. Então, naquele momento, aquele jovem, ele estava muito bem intencionado, mas serviu veneno. Algumas pessoas vão estar pregando na internet, vão estar pregando nas rádios, mas pode vir veneno também, pode prejudicar a vida espiritual nossa, o entendimento daquilo que é correto de nós fazermos. Eu já vi cada coisa, cada instrução em rádio evangélica, que eu pensei: meu Deus, essa pessoa não está preparada para estar falando esse tipo de coisa. Eram coisas que não eram atitudes corretas de serem tomadas, e aquela pessoa falando em nome de Deus. Estava mal intencionada? Talvez não, talvez estivesse bem intencionado, mas estava trazendo veneno. Aqueles que estavam ali preparando, se Geazi estivesse ali, ele confiou também naquela pessoa, mas estava fazendo o quê? Preparando também o veneno. Aqueles que estavam ali estudando, eles confiaram também, não perceberam que naquele momento era veneno que estava sendo preparado, eles tomaram o veneno também. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque aquele que recebeu a responsabilidade, ele não assumiu a responsabilidade de fazer aquilo que era a ordem dada para ele. Eu vou colocar isso em uma só questão: a responsabilidade da nossa vida espiritual, ela é nossa. Ninguém responde pela vida espiritual de ninguém. Mas muitas vezes a gente vai atrás daquele que está cada vez mais se afastando da vontade de Deus. E às vezes nós aceitamos até desculpa daquela pessoa: eu não estou fazendo isso por causa disso. Ué, mas espera aí, quem direciona a sua vida é fulano de tal que fez isso? Ou quem direciona a sua vida é Deus? E quem toma a direção é você. Quem toma a nossa direção somos nós. Deus mostra a direção, mas Deus obriga a gente a ir pela direção no qual Ele mostra? Não.
Ele sempre abre. Nós temos sempre duas opções: ou o caminho estreito ou o caminho largo. O caminho estreito a gente sabe que é a direção de Deus, geralmente é o mais difícil, é um caminho de responsabilidade. O largo não. O largo nós não temos responsabilidade nenhuma para com Deus. Mas naquele momento transferiu-se a responsabilidade. Então, a morte na panela, a morte que estava sendo comida ali naquele momento, era a responsabilidade de cada um deles que estavam comendo da panela. Espera aí, o que é isso aqui? Que prato é esse? Alguém podia questionar, mas naquele momento, o que aconteceu? Diz o texto que todos comeram. Todo mundo pegou na hora da fome. Opa, comida! E tem uma panela grande. Porque tem gente que tem assim, né? O olho maior que a barriga. Está comendo aqui, mas o outro olho ali está, né? Um olho aqui, o outro olho na panela. Tem uma panela grande ali, peraí, né? Eu vou comer mais. Eu estou no primeiro prato, eu vou querer o segundo. Já está pensando no segundo. E se tiver mais vaga para o terceiro, né? Ele come o terceiro também, enquanto estiver na panela. Então ele estava lá devorando, sem responsabilidade nenhuma do que estava comendo também. A responsabilidade do crente sempre é individual com relação à sua vida espiritual. Alguém vai responder pela nossa vida espiritual? Ninguém. Cada um dará conta de si. A palavra de Deus diz isso. Mas as pessoas não estão indo à igreja nesse momento difícil, pastor. Alguns poderiam estar. Não se preocupe com aqueles que não estão, daqueles que não estão buscando. Mas eles estão pensando assim. Não se preocupe. Mas meu filho não quer vir. Você chama o teu filho. Se teu filho não quer vir, a responsabilidade vai ser dele. Meu esposo não quer vir, a responsabilidade é dele. Meu esposo não quer vir, eu vou ficar com ele também. A responsabilidade vai ser sua. Mas peraí, a minha esposa não quer vir, também vou ficar com ela. A responsabilidade vai ser sua, não vai ser dela não. Ela não quis, então deixa. Ela não quer buscar a Deus, então deixa. Ele não quer buscar a Deus, então deixa. Os outros irmãos estão querendo buscar a Deus. A igreja vai fechar? A igreja vai deixar de existir? Nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Não é? A Bíblia não fala isso? Vai prevalecer contra o desânimo de alguns que não querem estar na presença de Deus? Esse desânimo vai prevalecer contra a igreja? Não vai prevalecer. A igreja vai sair sempre vitoriosa. Mas você pode ter duas opções: continuar vitorioso, ou ficar com os derrotados, ou ficar no deserto, ou ficar pelo caminho. Você tem duas opções: ou fazer parte da igreja vitoriosa, ou fazer parte daqueles que, se ficaram para trás, não é nem igreja de Jesus Cristo. A verdade é essa. É duro falar isso? É duro. Mas a igreja de Jesus Cristo é perdedora, fica para trás? Claro que não. A igreja de Jesus Cristo é triunfante. Ela continua, ela é perseverante. O crente tem essa característica, ele é perseverante. Em quinto e último lugar, se há veneno na panela, precisamos identificar. Mas muitas vezes nós comemos o veneno primeiro. Podemos identificar até antes, se tivermos ali um olfato apurado. E com relação a essa identificação antes, ela vem através do quê? Do preparo do crente, através da palavra de Deus, que é ela que é o nosso alimento principal.
Quando vem alguma coisa que está fora do menu da palavra de Deus, vamos dizer assim, e você olha e fala assim: o que é isso aqui? Que fruta é essa? Que erva é essa? Espera aí, isso aqui não faz parte da palavra de Deus. Tem muitos que identificam na hora e não são envenenados, que eles já sabem, eles pegam o prato e falam assim: espera aí, o que é isso aqui? Isso aqui não é palavra de Deus, isso aqui não é alimento para mim. Ele identifica na hora, mas alguns provam, e já ficam na iminência de quê? De acontecer algo ruim. O que essa frutinha fazia? Essa frutinha, essa leguminosa que ele chegou lá e tirou lá da onde ele colheu, ela começava com diarreia, depois vômito e depois levava à morte. Ela comida assim como alimento, porque é interessante que essas mesmas frutas venenosas, elas podiam ser preparadas também como remédio. Olha como é que essas frutas elas podiam ser usadas de maneiras diferentes. Só que aqueles homens, como começaram a sentir aquilo acontecer, falaram assim: meu Deus, eu estou mal. Aí eles começaram a identificar. Olha, na vida espiritual nós podemos identificar algumas coisas. Eu coloquei algumas coisas aqui para que nós entendamos que na nossa vida espiritual pode estar acontecendo algo errado, e os sintomas podem ser a diminuição da nossa dedicação ao Senhor, a diminuição do nosso compromisso com a obra de Deus, a desmotivação, a maior tolerância com as coisas do mundo e a liberalidade do pecado, a diminuição do nosso desejo de estar adorando a Deus, o afastamento da comunhão, e as coisas que estão no mundo parecem normais e aceitáveis. São características de coisas espirituais que estão acontecendo, que são resultado de algum veneno que entrou para destruir a nossa vida espiritual, para trazer uma doença espiritual à nossa vida. Mas, pastor, então se eu já estou doente, eu vou morrer espiritualmente? Não, claro que não. Se há uma doença espiritual, nós temos um Deus que nos cura. Se houve a plantinha, também naquele momento, o Eliseu, o profeta, o que ele fez? Joga tudo fora. Não foi isso que ele fez. Ele pegou aquela panela e falou assim: traz farinha. Aí ele pegou a farinha e jogou a farinha dentro da panela. Aí falou assim: agora dá para eles comerem. Mas eu estou enjoado, mal já comi, me fez mal. Aqueles que começaram a comer, passou enjoo, passou dor de barriga, passou dor de cabeça, passou mal-estar. Aquele segundo prato foi melhor do que o primeiro, o terceiro foi melhor do que o segundo, que aí matou a sede, matou a fome de vez, naquele momento. Nos jogou fora. Nós não precisamos jogar fora a nossa vida espiritual, porque nós estamos com sintomas de uma doença espiritual. Nós devemos ir a Deus. Eu falo: Senhor, eu estou doente, eu estou precisando da cura. Deus tem a farinha. Deus tem a farinha para trazer abundância de vida espiritual, tirar o desânimo, trazer a cura. Ele é nosso Jeová Rafá. Eles experimentaram a abundância e a cura naquela mesma reunião ali que eles estavam naquele momento compartilhando.
E diante de Deus, há isso, a abundância, a cura, há tudo aquilo que nós precisamos. Mas precisamos optar, estar diante de Deus, assim como aqueles homens optaram naquele momento difícil em suas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando com mais 2 cânticos, depois estaremos encerrando, lembrando aos irmãos que nós teremos a ceia do Senhor hoje à noite. Hoje é dia da esposa do pastor, se alguém quiser, né, dar não sei se abraço seria recomendado, mas acho que não, né? Mas pelo menos um parabéns a Cristina, né? E aquelas esposas de pastores que os irmãos conhecerem, que hoje é dia delas. E hoje à noite teremos a ceia do Senhor, mais uma vez comunicando a toda a igreja. Galileu, vamos ficar de pé para louvar ao nosso Deus. Depois, uma nova história, nós estaremos encerrando o culto dessa manhã. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou em grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo no seu amor.
uma nova história, nós vamos estar louvando a Deus. Tudo aquilo que perdido foi,
ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que Deus dito foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que vivemos na Tua presença nesse momento de adoração, e que tudo aquilo, Senhor, que foi colocado em nossos corações possa continuar falando aos nossos corações na reflexão, principalmente da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém.